Agora, a pergunta que fica para esse Corinthians é: Luxemburgo tem condição de fazer esse Corinthians jogar bola? Tinha hora que a com câmera, essa sequência pesada pela frente? tinha hora que a câmera filmava ele assim, eu falava assim, o que tá passando na cabeça do Luxemburgo ali? Ele sabe que vai ter que sofrer um pouco. Agora, a experiência que ele tem, com bola, com tudo, bota os caras na arena. Se for só com a molecada, ele não vai durar nem 8 jogos. Então o que ele precisa fazer... Ele pediu 10, né? Falta 8. Pediu 10. Falta 8, o Fausto tá contando. O que ele precisa fazer é colocar as cobras criadas. Joga as cobras, que já teve veneno, o veneno tá fraquinho agora. Mas, Vamp, Mas joga. então, pensando no veneno, dessas cobras. Teve um lance no final do primeiro tempo que deu dó do Corinthians. Foi aquele lance que o Júnior Santos pega a bola, ele dá lá uma rodopiada, dribla um, depois... Na ponta direita. Na ponta direita. Eu fico mais... Pô, mas dá essa impressão que é um outro esporte. O cara é um touro. Ele parece um pouco, me lembra um pouco o Júlio Batista, fortão e tal. É, pô. E aí veio um cara do Corinthians, ele amassa, e veio o Fábio Santos, ele nem toma... Ele saiu cortando... Gente dando chapéu. Ele saiu cortando assim, ele saiu cortando. Nem fazer falta, os caras estão conseguindo. No primeiro tempo... Corpo, O cara metendo o drible na vaca no Gil. No primeiro tempo, ele dá ele de longe, uns 10 metros, ele joga a bola por cima do Fábio Santos, o Rony vem dar o carrinho, ele passa, ele segura a bola, espera o Fábio Santos voltar, ele dá outra tapa. Assim, dá pra ver que tem... O Botafogo tentou meter uma bola do meio campo pra cima do Caio. Foi. Do Cássio. Marlon Freitas. Pô. Então, assim... Botafogo hoje foi. O Palmeiras hoje é o infinitamente time, superior. É o time que todo mundo se espera, dentro e fora de campo, de organização, tudo. Aí, ontem o Pedro, nós dois conversando, eu estava conversando com o Pedro, aí disse que o Giovani, que é da seleção brasileira, chegou... E aí, Abel, tem o que pra mim? Abel falou, tem o que pra você? Reza que você tá Palmeiras. Isso que eu tenho pra você. Reza e vai treinar. Ele falou. Imagina só, agora, no Palmeiras. Tá agradeça que tá no Palmeiras. Não, eu não acreditei que ele fez essa pergunta quando o Pedro falou, não acreditei. Mas o moleque sabe o que é Corinthians, sabe jogar na base. Na base não é a mesma coisa no profissional, é outra coisa. E falando desse Corinthians, Vamp, sobre os desafios do Luxemburgo, Flávio, Piperno, Fausto, Favara, porque assim, é um time que não cria no ataque e na defesa, desde a eliminação para o Ituano no Campeonato Paulista, o Corinthians só teve 2 jogos que não foi vazado. Contra o Liverpool do Uruguai, aqueles 3-0, e a vitória contra o Remo por 2-0 na Copa do Brasil, que deu a classificação. No restante, o Corinthians sofreu 15 gols em 10 jogos. Hoje levou 3. E a gente sabe que, pelo que foi o jogo, até ficou barato. Lógico que ficou. Até que ficou barato, pelo que foi o jogo. Então, assim, o ataque não anda bem, a defesa também não tá legal. Sabe o que é? Difícil. O que eu penso... Você acha que o Luxemburgo tem condição de mudar isso, Flávio? Então, Pedro, o que o Luxemburgo terá de respaldo? Ele não vai mudar pro jogo de domingo. Aliás, domingo é São Paulo e Corinthians. Que é Nunca perdeu lá, viu, Flávio? Aí extrapola o negócio. O jogo é lá no campo do Corinthians. Nunca perdeu. Tá certo que se fosse Corinthians e Palmeiras, aí, meu Deus do céu, aí poderia acontecer algo mais trágico no sentido de jogo, né, de bola. Mas assim, o São Paulo, hoje tá dando para ver os dois, né, quase simultaneamente, e o São Paulo... Não é lá grande coisa, mas tá melhor que o Corinthians. O Dorival conseguiu dar uma carinha pro time. O Rogério deixou o time relativamente ajeitado. Tá mais tranquilo que o Corinthians no momento. Líder da Sul-Americana. Enfim, o São Paulo tá com uma cara melhor. Se o São Paulo ganha o jogo lá, eu não acredito que essa diretoria dê respaldo pro Luxemburgo. Eles têm que dar alguém, eles têm que dar cara. E é ano político, Vamp. Você sabe como é que funciona. Começa aqueles caras, e tal. Eles vão dando cabeças. A prioridade é ganhar a eleição. Só que tem um problema, se cair para a segunda divisão não vai ganhar a eleição. Então também não pode cair para a segunda divisão. Não acredito que dê respaldo para o Luxemburgo. O que ele pode fazer, Pedro? Com o tempo vai melhorar. Mas vão dar tempo? Não sei. Eu acho que não. Quer falar, Vamp? Você acha que a oposição torce contra, Flávio? Para perder? Eleição? Eu li hoje um negócio que um árbitro deu uma entrevista lá no Rio de Janeiro. E ele conta a história do Record do Rio de Janeiro. Portanto, eu só vi o resumo, não vi a matéria, vi o resumo. Escolhe tudo o seguinte: quando o Roberto Dinamite era presidente do Vasco, o Eurico chamou o tal do Rubinho, que é o presidente da federação, que é afiliado dele, e falou o seguinte: o Vasco não pode ganhar o título, não, hein? Senão o Roberto te perpetua lá. E aí, segundo esse árbitro, meteram a mão pra caramba no Vasco, pro Vasco não ganhar.
Inclusive, o Vasco perdeu o campeonato. Aí o Roberto caiu em desgraça. Sai Roberto e Eurico. Aí dava um pênalti pro Vasco dia e noite. Ou seja, o Eurico, um cara histórico no Vasco, teria, segundo essa história, fala, não pode ganhar, porque havia o interesse político dele. Então, eu acho que a oposição torce contra. Assim. Não, isso é qualquer tipo de coisa. Não falando só do Corinthians, né? Dentro dos clubes. Acabou de entrar uma notícia aqui no site da Jovem Pan, que o título é o seguinte: cachorro mais velho do mundo completa 31 anos em Portugal. O Corinthians está parecendo um cachorro de 30 anos. Muito lento, né? Mas nem consegue morder mais. Aí é bem ele, Nem consegue morder mais. Ele fez igual um pilhado, né, Fábio? Começou bem. Começou bem. Começou a se perder. Eu já vi Rottweiler tentar morrer, tentar morder, depois se perder no caminho. Viu? Você já pensou um cachorro de 30 anos? É o time do Corinthians tocando a bola no meio campo, vai pra lá. Vai mas é incrível mesmo o negócio do Corinthians. O Corinthians o time joga do meio campo pra trás. É um negócio de louco. Hoje deu pra ver bem. O time do Corinthians não ia pra frente. O Corinthians hoje foi infinitamente pior do que no jogo contra o Fortaleza. Fortaleza ainda teve chance de gol. Teve chance. Hoje não. O Botafogo tem um bom time e o Corinthians hoje... Isso que uma pergunta pro Vampeta, pro glorioso Vampeta, que o Vampeta falou de plantel. O Botafogo é líder, Vampeta. Líder do campeonato. O plantel do Botafogo, em termos de nome, de tudo, você acha inferior ou superior ao do Botafogo? Ou do Corinthians? Inferior. E te falo, o ano passado, do Campeonato Brasileiro, a melhor partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi contra o Botafogo. Que o Willian deitou e rolou, lembra? O Corinthians meteu 4 no Botafogo. E eu recebi aqui as declarações do Roger Guedes logo após o apito final para a TV, ao canal Premiere. Abre aspas. Primeiramente, o time tem que jogar mais. Não vem demonstrando bom futebol. Mais uma vez perdemos. É falar menos, trabalhar mais, levantar a cabeça. Temos um clássico pela frente. Decisão atrás de decisão. É mostrar em campo. Infelizmente não deu. Todo mundo precisa se doar um pouco a mais. É trabalhar para no jogo contra o São Paulo sair com a vitória, fecha aspas. Tá aí, portanto, o Roger Guedes, que em outra declaração ainda pediu para que o grupo levante a cabeça e que, segundo o jogador, os comandados de Vanderlei Luxemburgo não conseguiram pressionar nos momentos certos. Olha também essa declaração do Roger Guedes. A gente não conseguiu pressionar na hora que teve que pressionar. Infelizmente, mais uma vez saímos atrás do resultado. Eles estão dentro de casa, vem numa crescente boa, é uma excelente equipe, sabe trabalhar a bola. A gente tem pouco tempo de trabalho, mas é levantar a cabeça. Só juntos vamos sair dessa situação, fecha aspas. Tá aí, portanto, o Roger Guedes. Vampeta, Flávio, Piperno, Fausto falando que cada jogador do Corinthians precisa se doar mais e agora é hora de falar menos e trabalhar no dia a dia, no Parque São Jorge, para o Clássico diante do São Paulo. Preocupa muito o Corinthians para o Clássico. E essas declarações do Roger Guedes, Vampeta? Eu vejo que ele falou certo, tem que pressionar mesmo mais, né? E a partir, começando dele também, né? Que ele começa com ele e o Roberto ali e o Adson. Os três estão jogando na frente e o Luxemburgo optou por eles três hoje. Começa a marcação neles três ali. Então ele já tem que falar e quanto menos criar polêmica, o Roberto falou outro dia, a bola não chega, então não pode estar dando arma. Fala internamente, conversa internamente e trabalha mais. Posso falar um negócio aqui? Eu tô vendo no Twitter, o assunto mais falado no momento é Cuca. A gente brincou, né? A torcida falando, Cuca tinha ajeitado esse time. Cuca, olha lá. O assunto mais falado nesse momento, ajeitado o time. Olha lá, ó. Cássio sentiu calor lá no contra do Goiás. Calma lá, ó. A torcida do Corinthians falando aqui, eu tô lendo aqui, ó. Cássio sentiu demais a saída do Cuca. Os caras estão falando aqui, ó. Cássio sentiu a saída do Cuca. Tira o Cuca e coloca o Luxemburgo, vai ser a queda da Série B. O assunto mais falado no momento do Twitter é Cuca. E assim... O Cuca só ficou 2 jogos, né? Foi contra o Goiás e contra o Remo, os pênaltis. Rapaz. Sobre o Roger Guedes, o que ele falou? Flávio Prado, o Corinthians não pressionou no momento que tinha que pressionar, falou que cada um tem que se doar um pouco a mais para o Corinthians sair dessa situação. O Corinthians para o Clássico, Flávio, hoje, claro que o São Paulo também não fez aquele jogo contra o Fortaleza. Ficar tranquilo que não fez mesmo. Mas o São Paulo, você coloca ele como favorito
lá em Itaquera, pela situação, pela fase do Corinthians, Flávio? São Paulo está melhor que o Corinthians, sim. São Paulo está melhor que o Corinthians, sim. Estamos baseado no que a gente viu nos últimos jogos, né? Ou seja, o efeito Dorival Júnior já se faz sentir no São Paulo. E a entrada do Luxemburgo até agora não. São coisas diferentes, patamares diferentes, tempos diferentes. Mas sim, você vê um São Paulo... Na verdade, o São Paulo não jogava mal com o Rogério Ceni. Ele jogava o que dava para jogar. É que por alguma razão desgastou-se o Rogério e acabou saindo. Então o São Paulo já atingiu o patamar que ele tinha com o Rogério nos melhores momentos. O Corinthians ele virou uma bagunça, ele virou uma zona. Então você não dá para saber qual foi a última grande atuação do Corinthians. Acho que foi contra o Flamengo no segundo tempo com o Vitor Pereira. Olha quanto tempo faz o Corinthians. Você não tem nem base para... Aí 4 técnicos em 15 dias. Não dá para você basear... Foi 6 meses atrás. Não, ao contrário do São Paulo, você tem um patamar, né? O Rogério, o time do São Paulo jogou... Eu sou a São Paulo limitado, então... Mas perto do que jogar com o Rogério já está muito próximo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O Corinthians não. O Corinthians ele parece que ele entrou numa onda, sabe? Aquela onda quando você toma um caldo e você fica lá no meio virando. O Corinthians está perdidaço. O time do São Paulo virou um time feio, mas arrumadinho. O time do Corinthians... Não é um time. Não, esse é o ponto, não é um time. Não. Esse é o grande problema, o Corinthians não é um time. É difícil, né? Entrando até no que o Fausto falou, o Cuca está entre os assuntos mais comentados do Twitter. VP não. Agora, depois dessa derrota do Corinthians para o Botafogo. E assim, o Luxemburgo, ele só tem 3 jogos à frente do Corinthians, vai para o 4º jogo agora no Clássico contra o São Paulo. Nossa, depois do Atlético. Ô Flávio, você não ficaria surpreso se o Luxemburgo começasse a correr, sei lá, algum risco de demissão dele após uma eventual derrota para o São Paulo, na fase que está o Corinthians? Não me surpreenderia. Lá ninguém respalda ninguém, eles estão pensando neles. Os cartolas que levaram o Corinthians para esse buraco. A grande responsabilidade dessa porcaria toda é dar cartolagem no Corinthians. Sem dúvida. Eles são os grandes culpados. E aí eles ficam dando novas caras. A culpa é deles. E eles não vão fazer nenhum tipo de esforço para segurar ninguém. Eles têm que dar um rosto. Sai o Luxemburgo. Aí fica negócio, vem outro técnico. Nessa virada eles estão esquecidos. Ninguém fala da incompetência dos cartolas que há 2 semanas colocaram 4 técnicos em 15 dias. Isso está esquecido. Está tudo voltado para o Luxemburgo. Então, para eles é bom isso aí. É bom. Eles não tenho nenhuma dúvida que eles não teriam nenhum pudor de demitir o Luxemburgo. Você vê, o John Textor chegou a ser criticado porque o Botafogo perdeu. Porque o Botafogo tem um monte de limitações. Ele perdeu. Chegou no Campeonato Carioca, não ficou nem entre os 4. Não faltou gente para pedir a cabeça do técnico. Ele manteve. Aí, esse foi o técnico que optou pelo Botafogo e não pelo Corinthians. Exatamente. Mas ele deve estar falando, ele estava certo. Estava certo. Quando caiu, Silvinho. Ontem, né? O Textor deu uma coletiva na França. Assumiu a presidência do Lyon. Exatamente. Porque ele virou dono, mas o ex-dono tinha assumido o compromisso de ficar 3 anos como presidente, o Jean-Michel lá, e puxou o carro. Então o Textor foi lá. Assumiu ontem como presidente. Assumiu. Ele falou, no Brasil ficaram mexendo o saco para demitir o técnico. Porque perguntaram para ele se ele vai mandar o Blanco embora. Falou, não, eu aqui no Brasil, lá no Brasil, mexeram a paciência para mandar o técnico embora, eu mantive. Aqui, se ele quiser ficar, ele vai ficar também. Porque o treinador Lolé Branco tem problema, não é? Amigo, Lolé Branco. O sonho dele é trabalhar no Brasil, viu? Ah, é? Aí. Pronto, resolveu a parada. E, Vampeta, lembrando que o Corinthians, 5 rodadas agora, terminado o jogo contra o Botafogo, 4 técnicos diferentes, né? Porque teve o Fernando Lázaro, na única vitória do Corinthians no campeonato, aquele 2-1 contra o Cruzeiro em Itaquera. Danilo. Depois teve o Cuca contra o Goiás, Danilo de maneira interina contra o Palmeiras, e agora nos 2 jogos mais recentes o Vanderlei Luxemburgo. Vai ter o São Paulo, Luxemburgo pressionado. Você ficaria surpreso se a pressão comece solta pelo Corinthians, no caso de uma eventual derrota para o São Paulo, para cima do Luxemburgo? A gente sabe que a torcida do Corinthians tem uma participação muito grande, né, no clube, né? E se a batata assar, vai a diretoria e jogadores. Acho que os caras vão aliviar para o Luxemburgo. Vai muito do que o torcedor fala, né? O Flávio Prado mesmo conversou com o Roger Machado, né? Já estava quase tudo ali e tal, que foi mudado na rede social, né, Flávio? Foi, falei com ele, eu tenho o maior carinho, admiração, gosto muito do Roger, aprendo muito com ele. E aí Roger,
A resposta dele foi, estamos conversando, ele não falou que estava contratado, vamos ser justos. Ele falou assim, há uma abertura muito grande. Ele falou, não fechei, mas há uma abertura muito grande. Não, era uma abertura muito grande, a coisa estava... Era meio que assim, falta bater contrato, assinar e tal, não sei o quê. De repente começa uma confusão tremenda, some o nome dele e aparece o do Luxemburgo. Pode uma coisa dessa? Eles queriam o cara, foram lá, conversaram, acertaram tudo, deu a entender isso. E aí vai preparar contrato, aí a rede social vazou a notícia e tal. A rede social não gostou, eles cancelaram o negócio. Vê se isso é personalidade, vê se... Pra que eles estão lá dirigindo o time? Entrega pra rede social, faz um sorteio na rede social, quem ganhar, dirige o time. Sabe aonde foi o grande erro do Corinthians? E não é culpa dele, né? Mas foi a escolha do Fernando Lázaro lá no começo. Porque você começaria com uma outra ideia, outro pensamento, outro trabalho. O Lázaro mesmo parece que não queria, né? Eu não sei se é real essa história, mas diz que ele não queria ser efetivado ali no comando naquele momento. Mas, enfim. E aí o Corinthians optou por fazer uma escolha, por tentar descobrir um treinador, né? Lançar o Lázaro. Mas no futebol não dá pra brincar com essas coisas. Não que ele não tenha capacidade, Vamp. Mas nesse momento, talvez ele não tivesse preparado para assumir o Corinthians. O Lázaro é o garoto que o Vampeta fala. Foi jogado, foi jogado na arena e pode ter queimado uma carreira que tinha gente... Aí eu te falo, é isso aí que eu quero falar em relação aos atletas novos. Aí vamos aqui. Que o Vitória, o Bahia, Curitiba... Atlético Paranaense, Sport, Ceará. Vamos botar assim os times mais lá do Nordeste. Contrataria hoje o Lázaro para ser treinador? Não. Por causa desse... Ficou difícil, né? E talvez no final do ano passado, sim, porque ele era um cara muito respeitado. Não, e o que fizeram com ele depois de botar o Danilo como interino, ele no banco, sendo que ele já foi o treinador do... Aquilo foi um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos anos. É que vocês não estão... vocês não conhecem. O auxiliar do Lázaro é o Luciano Dias, que jogou comigo no Corinthians, foi campeão brasileiro comigo, foi lá no singular, campeão comigo em 99. O Luciano Dias já tinha dirigido vários clubes aqui em São Paulo e o Lázaro não tinha dirigido clube nenhum. Olha como é... Você entendeu? O Lázaro, ele nunca foi treinador, nem da base. Trabalhava, começou tudo lá no Corinthians. Não era função, foi pra seleção, né? foi tudo. O auxiliar dele já tinha pedigree de treinador aqui, já dirigiu o Guarani, já é rodado o Luciano Dias, zagueiro, que foi do Grêmio. E quando eu vi o Luciano Dias no banco auxiliando o Lázaro, eu digo, tá tudo ao contrário. Tá tudo ao contrário, porque o Luciano já era treinador. Sim. E o Lázaro não. Primeira coisa ali que aconteceu com ele. Quando você pega o Silvinho e bota o Silvinho já vinha de auxiliar técnico. Auxiliar técnico. Não de scout, não de analista de desempenho. Já foi lá daquele meia lá, o Mantinho. Sim. Já fez outros trabalhos, como auxiliar técnico do Tite. E o Lázaro não. Então... Mas por que lançaram o Lázaro? Porque deu certo o Carille. Não, mas pela lógica do Vampeta aí, nem treinador ele era. O Carille já vem de auxiliar. O Carille, você ia ver jogos do Corinthians, o Corinthians não jogava o Copa São Paulo, auxiliar do Mano, auxiliar. O Carille sempre sentado. O Lázaro, ele nunca foi treinador, nem no Sub-20 do Corinthians. Quando o Corinthians, não podemos esquecer que ele estava há um ano com o Vitor Pereira. Então, o auxiliar do Vitor, foi todo mundo embora. Lembra que os caras nem concordaram com aquela situação? Ele era um funcionário do clube, profundo conhecedor de futebol, fazia parte de análise. Eu conheci. Acho que é por aí, né? Tinha duas interinidades. Isso, era quem estava disponível. Por exemplo. Quando o Corinthians não tinha auxiliar, esse é o problema. Então, é isso que eu tô falando. Algum tempo lá atrás, vocês vão lembrar, o Zé Augusto, que era o treinador do Sub-17, Sub-20, sempre assumia. O Flamengo mesmo bota agora... O treinador do Flamengo falou que não dava o Pedro jogar, que o Curitiba... Maurício de Souza. O Pedro não jogar contra o Curitiba. A gente sabe que tem alguns funcionários. Por exemplo, o Wesley, que não está mais hoje no Palmeiras, treinador do Sub-20. Marcão no Fluminense. O Milton Cruz fazia isso no São Paulo. Então tem. E o Lázaro não vinha nisso. Ele não vinha... Então foi uma opção sem pé nem cabeça desde o início ali.
O Luxemburgo tá enlouquecido lá na coletiva. Nossa senhora. Pelo que eu tô vendo aqui, a coisa tá pegando. Se o jogador tem medo de jogar no Corinthians, não pode jogar e tal, tá? Perguntaram pra ele sobre a motivação, a resposta... Mas é uma reação dessa aí, Flávio, eu acho altamente positiva pro time do Corinthians. Não, só que é o que você fala. Aí ele tem que ter o suporte da diretoria. E alguém pra ele tá empolgado, né? Pelo menos ele tá demonstrando que então. tem fibra, né? Porque os outros, nossa senhora. E assim, tem uma coisa, ele pode ter errado, a gente pode, enfim, eu acho que discutiu um monte de coisa que ele fez, o Corinthians fez hoje, mas uma coisa ficou evidente, era o Luxemburgo muitas vezes na beira do campo chamando o time. E o time não reagia. Essa apatia que eu acho uma coisa inexplicável. O Fausto, na narração, o Fausto falava... Ó, o Luxemburgo tá mandando os time ir pra frente pra atacar. Desesperado. Lá atrás. Ele falava pros caras, dava pra ver o que ele tava querendo falar. Vai pra frente, se joga, vai, não ia. Marcar pressão. É bom isso. Tomara que ele chegue e dê um chacoalhão, mas é o que eu concordo com o Flávio. Ele vai dar, por mais que seja o Luxemburgo, o chacoalhão só vai acontecer e os jogadores só vão respeitar se sentirem que o Luxemburgo tá amparado pela diretoria. Claro. Se sentirem que não, que podem cair, os jogadores mesmo vão falar assim, não vão mudar nada. Porque eles não estão com vontade nenhuma de mudar. Ninguém tá amparado. Nós estamos falando de um time que tá acomodado. Lá ninguém tá amparado, né? Saiu o diretor outro dia lá, ninguém tá amparado lá. Lá tá todo mundo é interino. Até o presidente, que tem. Só até o vereador. Todo mundo é interino no Corinthians. Você pega, a gente fala aqui, né, que o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil é o Flamengo. Todo mundo fala assim, ó. São jogadores que já tem um tempão lá e tudo. E esses caras estão ganhando e a gente tá citando, a gente critica, uma galera critica. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. O Flamengo, na temporada, tudo bem, perdeu o Campeonato Carioca pro Fluminense, de uma maneira... Ele ganha o primeiro jogo. Sim. Ele ganha o primeiro jogo. Ele vai muito mal de não chegar a uma final contra o Real Madrid. Mas também pegou um time lá, que é o Al Hilal, a gente tá falando assim, mas é um time que é rico também. Talvez tenha mais dinheiro para contratar jogadores que o Flamengo. Né? E ele pede pro Palmeiras. A temporada começa agora pro Flamengo. E a gente... Imagina o Corinthians, que não vem ganhando nada. Nossa. Que se chegar em sexto, tá bom. Se chegar em sétimo, tá bom. Há um clube que não é acostumado, o torcedor não é acostumado com isso. Ó. Vê meu time, o São Paulo, que tá acontecendo com o São Paulo. Daqui a pouco você incomoda, ó. Passa ano e ano, vai chegar em sexto, chegar em oitavo. Aí o Santos vai. Começa a conquistar mais brasileiro, mais títulos. E o que faz um time cheio, que nem um brinco, gigante. É as conquistas. Aí começa a ficar longe de tudo. E eu tava olhando assim, pô, o Flamengo é campeão. Aí os caras falam do Everton Ribeiro, do Pedro e do Gabigol, meu irmão. Os caras acabaram de... Não tem 4 meses que esses caras foram campeão da América. Tava jogando o Mundial de Clubes 2 meses atrás. Fevereiro. Março, abril, maio. E o pau... E os caras... E pau neles. Pau no Gerson. Não joga, tá muito tempo lá. Quem renovou o contrato do Davi Luiz? O Davi Luiz foi campeão da Libertadores não tem 6 meses, pô. Olha como é dinâmica a bola. Não, demais. E você me fez lembrar, caiu o Vitor Pereira, Marcos Braz foi ali no cinema, assistiu um filmezinho e tal. Tinha acho que era flamenguista, né? O cara ficou atrás dele, monitorando e viu que tinha 6 ligações do Jorge Jesus, sabe? Assim, loucura. E time que tá ganhando. E sabe o que é pior? As pessoas estão esquecendo. O Palmeiras, o cara mais desanimado do mundo é torcedor do Palmeiras, até nessa fase. Encontrei o Palmeiras, ele falou assim pra mim, pô, tem que aproveitar a fase que não vai durar pra sempre. Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, não, já teve ano que o São Paulo era muito bom, depois caiu, então eu falei assim, Corinthians, assim, mas agora é diferente. Hoje, o futebol só funciona com profissionalismo de alto nível. Se o Corinthians e o São Paulo começarem hoje o processo que o Palmeiras já tem, vai demorar uns 6, 7 anos para chegar no estágio que o Palmeiras está hoje. Só que o Palmeiras não vai ficar parado, ele está andando. É diferente. E São Paulo e Corinthians nem esboçam fazer profissionalizar alguma coisa. A gente viu o São Paulo ganhando... O Palmeiras vai ficar. Mas o torcedor do São Paulo, e naquele momento a gente imaginava que o São Paulo pudesse fazer alguma coisa diferente, porque o São Paulo investiu muito naquela época de profissionalização. Só que aí desmoronou de uma tal maneira... O Juvenal montou o que ele montou. O São Paulo não era um time
com uma administração profissional. Era um cara que fazia o negócio. Hoje, o Palmeiras, ele tem uma estrutura profissionalizada, graças ao Paulo Nobre, que independe. Alguém vai dizer que o Gagliotti foi um mau presidente? Não. Ele está fazendo um mau trabalho? Não. Claro, todo mundo dá o seu toque pessoal. Mas hoje o Palmeiras, quer dizer, isso é exagerar, mas é quase indesmontável. Então, quem vier vai sempre conseguir melhorar. E os outros ainda estão na idade da pedra. Ainda eles acham que vão ganhar tendo sócio, tendo torcida uniformizada dando palpite, com esse sistema de conselheiro. Eu conto aqui pra vocês direto, né? Antes de ser atleta profissional de futebol, também sou torcedor, né? Começo lá, torcer pro Bahia, aí o Vitória me dá oportunidade, eu viro Vitória, sou Vitória. Eu nunca torci tanto contra um time como eu torci contra o São Caetano na final da Libertadores. Nem pro Palmeiras, quando o Palmeiras foi enfrentar o Manchester United, nem agora pegou o Chelsea. O Bahia foi campeão brasileiro em cima do Inter de Porto Alegre, em 88. Como eu torci contra o São Caetano. Eu jogava no Corinthians. O Corinthians não tem Libertadores. Eu digo, até o São Caetano vai ter e nós não tem. Olha a preocupação. A instituição é Corinthians. O clube vai ficar lá. Eu só estava de passagem. Olha a preocupação que eu digo, não é possível, esse cara do São Caetano vai vir a gozação maior ainda. Palmeiras tem, Santos tem, São Paulo tem. Estava lá para defender. Não. Olha só, então, eu não sei nem mais se esses jogadores se incomodam com isso, de ver o outro tá crescendo pra caramba, porque o que demonstra é que não tem vontade de nada, é só o contrato ser cumprido. Não, gente, olha só, quero falar de novo. Não é uma fase. Isso é definitivo. O Palmeiras tem... Só se aparecer entrar ali dentro um grupo viking para destruir o que está feito. Mas dentro da normalidade, a tendência é Palmeiras vai crescer mais e os outros vão ficar do mesmo jeito. Se eles começarem, o Palmeiras vai estar cada vez avançando mais. O mesmo se aplica ao Flamengo no Rio. Você pode ter um time sazonal. O Fluminense está tentando se ajeitar, mas não tem dinheiro. Então tem lá um time sazonal, pode chegar o Botafogo, está lá na frente e tal, mas vai prevalecer. Sobre o que o Abel Ferreira falou, né, Flávio? O Abel Ferreira falou assim, eu tenho como foi que ele falou? Eu tenho meus guerreiros. Ele falou alguma coisa, que Marcos Rocha, o Everton, Zé Rafael, Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Gomes são os companheiros de guerra que ele conta. O Vanderlei Nogueira, quando fala aqui, o professor Vanderlei Nogueira, quando o Gustavo Gomes renovou o contrato, vocês fizeram uma ótima contratação. Foi. Porque o clube vai muito assim, você está todo organizado com dinheiro, que nem a gente vê em Manchester United, todo mundo. Só que lá todo mundo também tem dinheiro. Você perder peças, ter dinheiro e trazer peças ruins, porque esses caras não vão durar a vida toda. Pode até ser boa, mas não dá certo. E aqueles vocês já sabem como é que está funcionando. Entendeu? E esses vão fazendo a transição para ganhar a confiança dos outros. Mas isso para continuar essa parte de campo. Mas isso que você falou, Vampi, isso que você falou de dar a impressão, às vezes, que os caras estão se acomodando e que o Pero falou que é sério, e é sério mesmo, ninguém é o mais culpado que isso do que a própria instituição. Porque o jogador é o reflexo dos comandantes ali. Claro. Se você não vê o São Paulo se preocupando, o Corinthians se preocupando em profissionalizar e virar um negócio grande, igual o Palmeiras está fazendo, o jogador vai na mesma onda. É o reflexo. O São Paulo, o Corinthians, são instituições políticas. Eles funcionam como partidos políticos. Hoje, há uma eleição no Corinthians onde vários partidos políticos... Lembra muito que o partido X está se juntando com o outro para fazer um centrão. É igualzinho. São partidos políticos. E o São Paulo é a mesma coisa. O Júlio é obrigado a... Teve um jogo aí que ficaram loucos com ele, que ele não foi no jogo, porque ele foi num bar que inauguraram lá nas sociais, mas havia apoio ali, ele precisava daquele apoio para poder ter chance na eleição. É um negócio maluco, quer dizer, são pequenos partidos políticos e do outro lado uma empresa, que é o Palmeiras. Só aqui, ó, não tem como competir, não dá, a empresa vai seguir o partido, os partidos políticos vão se alternando, ou ficam mesmo no poder, mas funciona como política, sabe, tem que dar um cargo para esse, para outro, enquanto aquele lá está profissionalizando. Isso aqui não dá, tem briga.